Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rodrigo, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. E é uma alegria estar aqui, não pela primeira vez, já estive aqui em outras oportunidades, mas é sempre uma alegria estar aqui para compartilhar daquilo que Deus tem para nós nessa noite. E esse tema tão importante, o tema sobre a carta aos Romanos, é um tema importantíssimo. Isso me recorda o período que eu estive no seminário, e lá no período que nós estamos no seminário, a gente tem que fazer as chamadas exegeses, as tão temidas exegeses, né? São aqueles trabalhos na qual você se debruça sobre o texto original das Escrituras, o hebraico, o grego, e você tem que explorar a fundo e produzir um trabalho para entregar aos professores. E uma dessas exegeses era na carta aos Romanos. Então, eu sei o quão complexa, mas também o quão poderosa é essa carta aos Romanos. Na ocasião, eu até fui explorar o texto de Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao verso 18. E depois que eu já tinha escolhido, e lá você coloca o texto escolhido, já era. Escolheu, botou lá na lista do professor, não pode mudar mais. E quando eu fui começar a estudar esse texto, eu falei, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Porque lendo alguns estudiosos da carta aos Romanos, um falou assim: essa talvez é a passagem mais difícil das cartas de Paulo. E eu falei, Senhor, vamos lá. Mas foi enriquecedor demais. Hoje a nossa exposição não é no capítulo 5, mas é no capítulo 4. Então abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Nós leremos do verso 1 ao verso 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O ano era 1998 e naquele ano seria lançado um filme que desafiaria a carreira de um renomado ator de Hollywood. O ator era o ator chamado Jim Carrey. Talvez vocês já assistiram um filme com ele. Se não assistiram, por favor, assistam, que é gostoso demais poder rir, e ele é um ator maravilhoso para fazer isso. E esse filme desafiava a carreira dele porque Jim Carrey era esse conhecido ator com caretas e expressões das mais variadas, que fazia o povo rir, e talvez era o maior nome da comédia em Hollywood no momento. O filme na qual ele era a estrela era o
ator principal, era um filme que ele nunca tinha feito. Era um filme não de comédia, mas um filme de drama. Seria o primeiro drama da carreira de Jim Carrey. E ele precisava provar que ele era muito mais do que um ator bobão que ficava fazendo caretas para todo mundo rir. O nome do filme é O Show de Truman, o show da vida. O Show de Truman fala sobre a vida desse homem chamado Truman. E ele nasce uma vida super tranquila, super banal, super comum, numa cidade tranquila, como de qualquer outra pessoa. Só que o que ele não sabia é que a sua vida toda era um arranjo, não era uma realidade. Na verdade, ele estava sendo filmado desde a sua nascença, como uma espécie de reality show. E olha que esse filme foi lançado muito antes dessa explosão de Big Brother pelo mundo. Então, o filme mostra ele sendo vigiado 24 horas por dia pelos telespectadores. E as pessoas que compõem a vida dele, as pessoas eram meros atores. E por mais que eles tentassem desconfiar de alguma coisa, quem estava por trás daquela produção manipulava todas as coisas para ele não sair ou não descobrir que ele se encontrava naquela situação. Por exemplo, uma vez ele tentando velejar no mar, e ele, obviamente, ia acabar saindo da esfera onde as câmeras pegavam ele, forjaram a morte do pai dele, para traumatizar ele com relação aos mares, com relação às águas, para ele nunca mais poder querer velejar e, com isso, poder sair daquela situação. O filme termina mostrando que ele, enfim, descobre que tudo aquilo, toda a sua vida, não era uma mera realidade, mas era algo, uma espécie de fantasia, algo que só existia na cabeça dele. Não era a realidade da sua vida verdadeira. Era tudo uma encenação. Era tudo uma falsidade. E o filme termina ele saindo para sua verdadeira vida, a verdadeira realidade. Isso é bem interessante, porque o capítulo que nós lemos trata um pouco sobre isso. E não somente o capítulo, mas eu ouso dizer que o nosso cenário, enquanto igreja evangélica brasileira, trata um pouco de nós vivermos coisas que não são as realidades das coisas de Deus. Assim como no Show de Truman, a vida desconexa das realidades da vida com Deus e das verdades da palavra de Deus acaba atingindo o povo que se chama por povo de Deus. Era assim na época de Paulo, é assim na nossa época. E a gente vai perceber, e eu não vou tratar novamente aqui desde o início a questão da carta aos Romanos, porque certamente o pastor que expôs ontem já fez isso, já fez essa introdução, mas no capítulo 3, Paulo apresenta o grande conceito sobre a justificação, sobre a justificação gratuita através da fé em Jesus, através da obra maravilhosa que Jesus fez na cruz. E Paulo até cita no verso 21 lá do capítulo 3, que agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, um conceito bem importante, testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja,
testemunhada pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Só que algumas pessoas estão fazendo uma pergunta: será que Paulo está ensinando uma nova maneira de se relacionar com Deus? Que história é essa de justiça de Deus revelada no Evangelho? Que história é essa de justificação pela fé? Uma justificação gratuita. Será que Paulo está apresentando uma salvação totalmente nova? E nós vimos aqui no verso 21 do capítulo 3, que Paulo, ele vai mostrar: não, o que eu estou apresentando não é nada novo. Ao contrário, é uma promessa antiga. Ao contrário, é algo que está relatado tanto na Torá, na lei, como nos profetas. Eu não estou apresentando algum tipo de doutrina nova. Eu não estou apresentando uma nova maneira radical de se relacionar com Deus. Eu estou apresentando algo que é muito antigo, que na verdade sempre foi assim. E Paulo já começa a falar isso no verso 21, mas chega o capítulo 4. E o capítulo 4, Paulo precisa dar mais provas, Paulo precisa ser mais específico, Paulo precisa ser mais claro acerca do que é essa salvação, essa justiça de Deus que ele menciona que está lá atrás. Mas para a gente é novo esse negócio. Para a gente não conhecia isso. Então Paulo, ele vai pegar duas testemunhas, dois exemplos do Antigo Testamento, e ele vai mostrar, ele vai provar que essa fé em Jesus Cristo, que essa justiça de Deus, que esse evangelho que ele estava apresentando não era nada radicalmente novo. Essa forma de relacionar com Deus não era radicalmente outra forma, senão uma forma antiga. E a gente vai ver isso. Paulo pega essas duas testemunhas no texto, Abraão e Davi, para argumentar em prol do evangelho da graça de Deus, exposto no versículo 4 e versículo 5. Então a gente vai ver isso de três maneiras. Primeiro, a gente vai ver esse exemplo com Paulo, que Paulo apresentando a Abraão, na verdade, e a gente vai ver a primeira característica desse evangelho, que não é um evangelho novo, é um evangelho bem antigo. Depois a gente vai ver o que é o tema dessa conferência, o coração do evangelho, lá nos versos 4 e verso 5. E depois, por fim, em terceiro lugar, nós veremos Paulo usando o exemplo de Davi, mostrando no que consistia essa justiça de Deus através de Jesus. Então, vamos lá, capítulo 4, a partir do verso 1. Olha o argumento de Paulo. Paulo já tinha mencionado a justiça de Deus. Paulo, nos versos anteriores, já tinha apresentado esse conceito da justiça, esse conceito da justiça gratuita, esse conceito da graça, da redenção através de Jesus. E agora é necessário ele provar: não, o que eu estou apresentando não é nada novo. Eu não estou mostrando um caminho novo ou uma invenção que surgiu agora do modo pelo qual nós devemos nos relacionar com Deus. E Paulo tem uma sacada brilhante. Ele não pega qualquer figura do Antigo Testamento. Ele pega logo Abraão, logo o pai da nação de Israel. Ele logo pega o pai da fé, para mostrar que até mesmo esse pai da fé,
ele seguia um evangelho, que aí é a característica que nós veremos, um evangelho da glória de Deus. Verso 1: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Percebe que Paulo está dando carteirada? É igual quando você é parado na blitz e fala assim, não, sou capitão, sou major, sou não sei o quê. Paulo está dando uma carteirada, mas não dele mesmo. Ele está apresentando Abraão. Olha, não estou falando de qualquer pessoa do Antigo Testamento. Eu não estou falando de qualquer profeta. Eu estou falando do nosso pai, do fundador dessa nação, o pai que deu origem a todos os judeus, o pai Abraão. E ele fala assim, o que Abraão alcançou? O que Abraão conquistou, se eu posso dizer assim? E aí ele continua no verso 2, porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar. O que ele está falando é o seguinte: Abraão foi reconhecido como o pai da fé, ele foi reconhecido como um exemplo de homem piedoso, de homem de Deus. Mas, se ele foi justificado pelo que ele fez, pela sua obediência, pelo seu desempenho, pelas suas obras, ele pode bater no peito e dizer, foi eu. Não é verdade? Quando você faz alguma coisa, a gente é especialista pecaminosamente de fazer esse negócio. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, e o primeiro vacilo que a pessoa faz, a gente fala assim, pô, mas lembra que eu fiz por você? Lembra naquele dia como eu te ajudei? É como se a gente estivesse falando assim, ingrato, ingrata, eu que fiz isso por você. A gente meio que esfrega na cara, né? Pecaminosamente. O que Paulo está falando aqui é, se Abraão, ele, de fato, ele foi justificado, ele foi declarado justo por Deus, por causa do que ele fez, da sua obediência, do seu bom exemplo, da sua vida reta, ele pode bater no peito e falar assim, eu sou o cara, ou esse cara sou eu, como diz a música. Ele pode dizer isso. Ele pode dizer, afinal, não foi pelas minhas forças, não foi pela minha capacidade, não foi pelo meu desempenho. Ele pode fazer isso. Ele pode pegar. É igual num jogo de futebol que o jogador, ele acaba com o jogo, no bom sentido, né? Fazendo vários gols, e ele bota literalmente a bola debaixo do braço e leva para casa. Como quem quer dizer, eu acabei com esse jogo, eu fui o dono desse jogo. O placar teve esse placar por minha causa. Se não fosse por mim, o time não venceria. Só que Paulo fala que Abraão poderia fazer isso. E isso poderia ser sustentado diante de qualquer pessoa. Diante de qualquer pessoa. Mas aí Abraão fala assim, porém, não diante de Deus. O que Paulo está falando é o seguinte, será que Abraão poderia chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu sou justo porque eu te obedeci. Não foi porque o Senhor fez alguma coisa, foi porque eu fiz, foi pela minha obediência. Eu sou declarado bom porque eu que fiz, é eu que sou o cara. Será que alguém sã consciência iria ter essa audácia de chegar diante de Deus e falar esse tipo de negócio? Essa declaração? Não, você não. Eu estou aqui por méritos meu.
não méritos do Senhor. Só que Paulo está apelando. Abraão não pode se gloriar diante de Deus por ele ser declarado justo. Não pode, porque se ele se gloriasse diante de Deus, o mérito da justiça de Abraão seria dele mesmo, e não de Deus, e não do Senhor. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está pegando os judeus e ele está tentando mostrar para eles que a concepção popular vigente nos dias dele estava totalmente equivocada. Porque para os judeus do período de Paulo, o justo, ele é justificado pelas obras, pelos méritos dele, por ele ter uma vida exemplar, uma vida perfeita diante de Deus. Só que Paulo vai mostrar, não aconteceu dessa forma. O que vocês estão crendo não é assim. E aí, para provar isso, ele cita Gênesis capítulo 15, verso 6, aqui no versículo 3. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 15, no verso 6, é o seguinte: Deus havia chamado Abraão. E vamos lembrar qual é o contexto que Deus chama Abraão, não no capítulo 15, mas lá no capítulo 12 de Gênesis. Abraão era um pagão. Abraão morava numa cidade totalmente pagã, que é Ur dos Caldeus. Abraão era um idólatra. A família de Abraão adorava outros deuses, e certamente Abraão. E nesse contexto, Deus aparece a ele e chama ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. Todos os povos da terra serão abençoados através de você. Consegue compreender? Não foi porque Abraão estava lá vivendo uma vida de perfeita obediência a Deus, uma vida exemplar, que Deus foi lá, olhou, tem aquele cara lá, vou lá chamar ele. Não, na verdade, Abraão sequer conhecia esse Deus. E Deus aparece para ele e chama esse homem. Chama ele dessa vida de idolatria, dessa vida de paganismo, de adorar outros deuses, para se dedicar totalmente a ele. Abraão consegue se dedicar totalmente a Deus? Perfeitamente? Não. Porque assim que Abraão sai, Abraão obedece, Abraão atende o chamado de Deus. Mas logo vem uma fome severa na terra na qual ele estava. E sabe o que ele faz? Ele foge para o Egito. E com medo de morrer, faz um conchavo com a sua esposa e fala assim: fala que você é minha irmã. Olha o grande exemplo de homem da fé e homem obediente a Deus, colocando os seus próprios medos, colocando a sua vida egoísta na frente da sua esposa. Está lá no capítulo 12, a partir do verso 10. Só depois você vê. Consegue compreender? Se dependesse da obediência de Abraão, ele estava em apuros. E aí a gente chega no capítulo 15, e Deus reafirma as promessas que ele havia feito a Abraão. E fala assim: eu vou te dar uma grande recompensa. E Abraão reclama: pô, mas que grande recompensa é essa se eu não tenho nenhum filho? Quem vai herdar tudo vai ser o meu servo. Eu não tenho nem um herdeiro, alguém legítimo para herdar.
E aí Deus novamente faz promessas acerca que ele teria um descendente. E lá no verso 6 diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Isso foi creditado a ele, isso foi atribuído a ele como justo. Abraão fez alguma coisa? O que Abraão fez? Abraão não fez nada. Abraão não tinha do que se gloriar diante de Deus, pois foi Deus que tinha feito tudo. Foi o próprio Senhor. Foi o próprio Deus que chamou gloriosamente ele para viver essa vida, essa caminhada com o Senhor. E aqui está a primeira característica desse evangelho que Paulo está apresentando. E Paulo está falando, essa questão de mérito, isso não é uma questão nova, isso é muito antigo. Esse conceito que eu estou apresentando não é nada novo, já tinha acontecido com Abraão. Ele já tinha sido justificado, não pelos méritos dele, mas pelos méritos de outro. E Paulo fala, esse é o evangelho que é antigo. Agora nós conhecemos a pessoa que fez tudo, que é Jesus Cristo. Mas essas promessas são bem antigas. Essas promessas estão enraizadas no plano maravilhoso que Deus fez. A primeira característica desse evangelho é o evangelho da glória de Deus. E quando eu falei sobre nos dias atuais nós termos esse tipo de conduta igual lá no show de trama, é que parece que a gente não vive essas coisas, ou parece que a exemplo dos crentes ou dos judeus da época de Paulo, nós cremos em um tipo de evangelho que não é o evangelho antigo e genuíno que Deus apresentou. Era isso que os judeus estavam fazendo. Os judeus criam que Abraão tinha sido justificado pelo desempenho dele, pela obediência dele, pelas obras dele. E eles viviam esse tipo de evangelho. Se você guardar a lei, você vai ser aceito. Você vai ser declarado justo. Mas se você não guardar a lei, você não é declarado justo. A gente já viu anteriormente as implicações disso. Diante da lei, ninguém pode ser declarado justo, porque todos nós quebramos a lei do Senhor. Porque lá no capítulo 3 ele fala, não há um justo sequer, seja judeu, seja gentio. Então, toda a glória tem que ser dada a Deus. Isso, irmãos, isso serve de alerta, porque às vezes nós vivemos na igreja crendo em algum tipo de evangelho popular, mas não o evangelho bíblico. As nossas raízes estão firmadas naquilo que as pessoas falam no meio dos bancos, mas não nas promessas de Deus. Lá na minha igreja eu costumo sempre falar o seguinte, tem uma passagem muito conhecida que você crê e já passou isso para frente, porque eu também já fiz isso, que diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, não tem? O diabo não veio para roubar, matar e destruir? Não nesse texto, porque lá em João capítulo 10, o ladrão que veio senão para roubar e matar e destruir, não é o diabo, é os líderes religiosos. Só que a gente nunca parou para ler o texto devagar, ou ler o texto apontando o dedo, como eu falo, que te obriga a ir devagar. E a gente não percebeu o contexto.
Só que a gente cresceu a vida toda na igreja ouvindo: não, o diabo veio roubar, matar e destruir. E você saiu reproduzindo isso igual papagaio. Eu fiz isso. Pastor, você não está querendo dizer que o diabo não quer matar, não quer roubar e não quer destruir? Claro que ele quer, mas não nesse texto. Nesse texto você está distorcendo a palavra de Deus. Você pode encontrar outros textos que falam que ele é o acusador, que ele é o destruidor. Tem vários textos, mas não nesse. Consegue compreender como a nossa vida cristã, por muitas vezes, eu só citei isso, hein? Tem um monte de coisa. Muitas vezes é mais pautado pelo que a gente ouve as pessoas dizer do que a gente ler o texto, entender o texto, entender o que Deus está falando através do texto. Era assim nos dias de Paulo. Ao invés de ir lá para Gênesis e olhar para a vida de Abraão e perceber que foi Deus que justificou Abraão gratuitamente, eles estavam falando que Abraão tinha sido justificado por causa da obediência dele, por causa das obras dele. E eles viviam esse tipo de salvação pelas obras, de relacionamento com Deus por causa das obras. Então, primeiro ponto: o Evangelho sempre foi e sempre será o Evangelho da glória de Deus. Tem uma outra questão que eu lembrei aqui agora, que eu também falo muito na minha igreja, sobre, essa também certamente você já ouviu e talvez já creu como eu também, que, não, o Antigo Testamento é o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo da graça. No Antigo Testamento, desculpe o linguajar, Deus descia o cerol, vacilou, vai ser fulminado. Vacilou, vai virar comida de passarinho. No Novo Testamento não, Deus é totalmente outro. Deus é aquele avô que vê o neto fazendo besteira, além de fechar os olhos, ainda fala assim: eu não vou falar para tua mãe e para teu pai não, tá? Mas consegue compreender? Será que existe um Deus bipolar na Bíblia? No Antigo Testamento ele era de um jeito e no Novo Testamento era de outro? E se a gente for ver e ser justos e ler realmente o Antigo Testamento e não ler pela ótica dos outros, mas colocar o texto diante de nós e meditarmos, há muita graça no Antigo Testamento. Acabamos de citar o exemplo de Abraão. Graça. Graça. Será que não havia juízo no Novo Testamento? Ou será que vocês nunca leram Atos capítulo 5, onde está um casal lá e na hora da oferta eles fazem um conchavo lá e falam assim: não, vamos entregar só um pouquinho aqui, deixa o negócio aqui escondido na calça. E Deus toca a Pedro e Pedro fala assim: safado vocês, né? Não precisava dar nada, mas porque vocês quiseram ser cariocas, malandros, vocês vão morrer agora. E eles no meio do culto, já pensou? No meio do culto, cai um, depois cai o outro. Pensou no meio do culto? E a gente está no Novo Testamento, o tempo da graça. Como é que no Antigo era o tempo da lei e no Novo é o tempo da graça? A gente precisa ler melhor a palavra de Deus. Mas vamos para o coração do Evangelho. O coração do Evangelho está no verso 4 e verso 5. Depois de citar o exemplo de Abraão, e Paulo sabiamente pegar logo a figura mais importante para os judeus, ele faz o seguinte: ele demonstra que Abraão não tinha sido justificado pelas obras dele. E ele fala assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O que ele está falando é o seguinte: você foi lá, imagine você ser contratado por um dia de trabalho. Terminou o trabalho, você
vai receber o dinheiro. Ele está falando que o salário, a recompensa do seu trabalho, não é um favor, é um direito seu, não é verdade? Imagine você trabalhar um mês, né, uma escala aí mensal de trabalho, e chegar no final desse um mês, o seu chefe chegar para você e falar assim: esse mês eu não quero te pagar não. No mínimo, você já ia ranger os dentes diante dele e falar: não, que absurdo é esse? Vou trabalhar de graça? Se você trabalhou, é seu direito. É o fruto do seu trabalho. Não é um favor, é uma dívida. Tanto é que tem gente que trabalha e a pessoa não paga e vai acumulando a dívida, e vai acumulando e vai acumulando. Aí entra a questão jurídica de botar na justiça e tudo mais. E Paulo está argumentando isso. Se Abraão tivesse sido justificado pelas obras dele, pela obediência dele, Deus não estaria fazendo um favor para ele ao declarar ele justo. Deus estaria com uma dívida com ele. Deus teria que declarar ele justo. E isso a gente viu que é impossível. E aí vem o conceito que para eles parecia uma novidade, mas que era algo muito antigo. Mas ao que não trabalha, aquele que não consegue fazer algo, alguma obra, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui está o coração do Evangelho. Aqui, Paulo fala: esse Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do favor de Deus, o Evangelho na qual nós não fazemos nada, no sentido de obras para merecer a salvação, merecer a aceitação diante de Deus, mas Deus considera como se nós tivéssemos feito, porque a nossa justiça vem de outra pessoa, a saber, Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu tenho dado a aula de classe de novos membros, né? Tem uma galera lá que vai se batizar, que vai ser aceito como novo membro na igreja. E eu tenho procurado ensinar isso que na maioria das vezes nós negligenciamos. Porque a Bíblia fala que, Romanos aqui, se você voltar uma página, diz isso: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos contra o Senhor, em Adão todos pecaram, e nós com os nossos pecados, cada vez mais, nós contraímos uma dívida para com Deus. Mas a parte importante a gente esquece. A gente não peca contra uma pessoa qualquer. Eu não peco contra alguém que é semelhante a mim, que é igual a mim, que está no mesmo patamar. Vou usar o Bruno Henrique agora. Eu peco contra alguém que está em outro patamar. Então, a ofensa não é contra uma pessoa qualquer. A ofensa é contra um Deus infinitamente santo. Alguém que é eterno, alguém que é infinito. E a condenação ou o castigo tem que ser na mesma proporção. Um castigo eterno, um castigo infinito, uma condenação eterna. Então consegue perceber? O menor dos pecados já constitui para a pessoa uma condenação eterna, porque ela está pecando contra um Deus eternamente santo. Então, vamos usar a analogia da conta no banco.
por causa do pecado de Adão, dele ser o nosso representante, isso está lá no capítulo 5, verso 12, nós nascemos com uma dívida para com Deus. Mas não é uma dívida qualquer, eu acabei de dizer, a gente pecou contra um Deus que é infinitamente santo, então a dívida tem que ser proporcional. Então você já nasce com a conta no negativo. E acho que o melhor exemplo, não sou bom de matemática, tá, gente? Mas acho que o melhor exemplo é você usar a dízima periódica. Então você já nasce com a conta negativa e com aquele 666, não é 66 de Apocalipse não, tá? Da besta não. É 666, que não tem fim. Você nasce com uma dívida infinita. E como é que paga esse negócio? Como é que salda essa dívida? Como é que a gente zera esse negócio? E aqui mora o coração do Evangelho. Deus providenciou alguém para pagar essa dívida para nós. Alguém que também precisava ser eternamente santo. Alguém que precisava ser homem para nos representar, para pagar essa dívida para nós. E essa pessoa é o nosso Salvador gracioso e maravilhoso, Jesus Cristo. Até aí, talvez você sempre ouviu isso. Só que tem um problema se eu ficar só nessa parte. E essa geralmente é a mensagem que nós falamos. Cristo pagou os nossos pecados na cruz. E se eu falar para você que se Jesus fizesse só isso, você estava numa enrascada. Se Jesus só pagasse a sua dívida, você estava numa enrascada. Porque vamos usar a analogia de novo? Jesus lá na cruz estava pagando os seus pecados. Então ele zerou a conta. A conta está zerada. Se fosse só isso, a gente tinha motivos para ficar muito preocupado. Imagine Jesus falar, ó, sua conta está zerada, mas lembra que para você obter a salvação diante de Deus, você tem que obedecer, não é? Não tem que obedecer perfeitamente a Deus? Então, se você pecar um pensamentinho que seja contra o Senhor, a sua dívida novamente vai se tornar um saldo devedor infinito. Eu iria ficar muito preocupado com esse negócio. Jesus zerasse minha conta e falasse assim, agora é com você. Agora depende de você. Vive uma vida aí perfeita. O primeiro pecado que você tiver diante de Deus, já era. Você põe tudo a perder de novo. É uma dívida infinita que você vai constituir contra Deus de novo. Só que eu trago a boa notícia do Evangelho. Lá na cruz estava acontecendo uma troca. Os nossos pecados, essa nossa dívida infinita, estava sendo lançada na conta de Cristo. E por isso que ele estava padecendo lá na cruz. Por isso que ele estava passando pela ira de Deus. Mas o contrário também foi verdadeiro. A vida perfeita de Jesus foi colocada na nossa conta. Jesus não só zerou a nossa conta, Jesus colocou um crédito infinito na nossa conta. Esse é o coração do Evangelho. Jesus te deu uma conta infinita, um saldo positivo infinito diante de Deus. A vida dele está na sua vida. A vida sem pecado que ele viveu, quando Deus olha para você em Cristo, é como se você tivesse vivido uma vida sem pecado. Esse é o coração do Evangelho. Aquele que crê que Deus justifica o ímpio. É de graça. É só você crer. É só você depositar toda a sua confiança
no Senhor, e essa justiça de Cristo vai ser computada na sua vida, vai ser atribuída a você. Deus olha para você e vê a vida perfeita do Filho dele em você, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo um vacilão ou uma vacilona, como eu sou. Isso não é maravilhoso, irmãos? Deus não te aceita pelo teu desempenho, você é aceito pelo desempenho de Cristo, pelo que Cristo fez. Essa é a justiça do Evangelho, essa é a justiça de Deus. Nós não somos mais escravizados pelo nosso desempenho, mas pelo que Deus fez através de Jesus. Essa é a nossa justiça, Ele é a nossa justiça. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Você pode pecar, você pode fazer qualquer coisa, e isso não vai fazer com que você seja separado novamente do Senhor. E aí a gente vai para a terceira e última característica desse Evangelho, quando Paulo apresenta uma outra figura, e Paulo é esperto, né? Primeiro ele pega Abraão para dar carteirada, depois ele pega ninguém menos do que Davi, o maior rei de Israel. E ele pega que Davi já cria nesse tipo de evangelho, o evangelho da graça, o evangelho na qual ele era justificado pela justiça de outro, pela justiça de outra pessoa. Olha o verso 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Aonde Davi falou isso? E aí ele cita, é o Salmo 32 que ele está recitando aqui no verso 7 e verso 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. É ou não é o evangelho da graça que Davi está citando aqui? Feliz, muito feliz é o homem na qual tem o seu pecado perdoado, tem a sua dívida cancelada. Muito feliz é aquela pessoa a quem o Senhor jamais, olha que está no futuro, jamais imputará pecado. Ué, será que essa pessoa nunca mais vai pecar? Será que tem alguém que acha que nunca mais vai pecar? Eu já contei uma história de quando eu era mais jovem, eu sou jovem ainda, tá, gente? Quando eu era mais jovem, na minha antiga igreja, uma menina chegou e falou assim: pô, tô 3 meses sem pecar. Eu faltei ver ela flutuando assim na minha frente, que parecia que estava a áurea dela assim, ó, ela, 3 meses que eu não peco. Naquela época eu não tinha esse conhecimento, eu estava com essa sabedoria popular, porque eu poderia ter falado para ela: caramba, tu acabou de pecar agora, você mentiu. Mas essa que é a beleza do Evangelho. Nós continuaremos pecando contra o Senhor. É verdade ou não é verdade? Ou será que com você foi diferente? Você creu em Cristo e nunca mais pecou? Comigo não foi assim. Com um monte de gente que eu conheço não é assim. E eu acho que também na sua experiência de caminhada com o Senhor também não é assim.
Você continua pecando contra o Senhor. É claro que agora o pecado não é mais o padrão, porque João fala isso lá na sua carta. Aquele que vive pecando nunca o conheceu. Mas você ainda vive nesse mundo caído. Você ainda vive num corpo corruptível. E você ainda luta contra o pecado. Você vai acabar pecando, uma hora ou outra. Eu acho que não vai conseguir ficar 3 meses sem pecar. Mas, sei lá, né? Vamos supor. Mas você vai pecar com seus pensamentos, com as suas omissões. Você vai pecar. Mas aqui que está a beleza do Evangelho. Mesmo quando você pecar, Deus vai olhar para você e vai ver a sua vida escondida na vida perfeita do Filho dele. E o que ele falou sobre o Filho dele, ele falará para você: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mesmo sendo pecador, mesmo dizendo nesse culto: Senhor, eu te amo, e você sai ali, daqui a pouco peca contra o Senhor. Se a sua vida está escondida na vida perfeita de Jesus, Deus não vai olhar para você com um coração cheio de ira querendo te fulminar, porque Ele já fez isso com o Filho dele. Ele vai te olhar como um Pai amoroso, e o perdão sempre estará sobre a sua vida. Esse é o Evangelho maravilhoso do Senhor. Eu quero terminar testemunhando, porque eu iniciei falando que a gente vive no show de Truman, muitas vezes nas igrejas. E quando eu me converti ao Senhor, eu sempre falo isso foi sério. Eu nunca quis brincar de ser crente. Eu vinha do mundão, eu não nasci na igreja como muitos nascem. Eu vinha do mundão. Eu vinha de uma vida destruída em busca da felicidade pessoal, apesar de moralmente ser um bom garoto. Mas que nunca encontrava essa felicidade, que nunca encontrava esse descanso para a alma. E aí eu tive um encontro real com Jesus. E eu encontrei esse descanso para a minha alma. E eu falei: ou eu estou, ou eu não estou. Eu não vou brincar de ser crente. Eu estou lidando com vida e com morte. Eu não vou brincar com esse negócio. Só que o evangelho que me apresentaram era o evangelho que é passado de boca em boca, que muitas vezes não tem raízes na palavra de Deus. E eu cria num tipo de evangelho na qual, se eu vinha de uma semana bem com Deus, beleza, estava tudo mil maravilha, parecia que eu estava no portão do céu. Senhor, eu te amo, e glória a Deus, e chora e tudo mais. Mas se eu pecasse, eu me sentia a pior pessoa do mundo. E tudo bem você se sentir assim, é até bom. Só que eu falava assim: eu não posso ir para a igreja, eu não sou merecedor. O negócio era tão grave que eu achava assim: rapaz, se eu atravessar a rua, Deus vai mandar um caminhão para me pegar, porque é isso que eu mereço. Caminhão, logo passar por cima. E eu vivi uma vida espiritual numa gangorra, assim, ó, altos e baixos. Uma hora eu estava bem com Deus, outra hora eu achava que Deus me odiava, que tinha virado as costas dele para mim. Até que eu conheci o Evangelho da graça do Senhor, que faço alguma coisa ou deixo de fazer, vivo uma vida exemplar ou não vivo uma vida exemplar, o amor de Deus por mim, ele não vai aumentar ou não vai diminuir, porque é um amor perfeito. O perdão de Deus não vai ser retirado de mim. E aí eu quero terminar com o que já foi lido aqui na própria carta aos Romanos.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou você crê nesse negócio, ou você vive um evangelho falso. Nenhuma condenação há para você. Pastor, mas o meu histórico na igreja é problemático, é isso? Meu histórico com Deus é também de uma gangorra e pior do que a do Senhor. O meu é aquela gangorra lá da Disney, lá, que é gigante e tal. Não importa o seu histórico. Se você depositar a sua esperança no Filho dele, a justiça de Deus está sobre você. A justiça de Cristo está sobre você. E nenhuma condenação haverá para você. Seja o pior pecado que você cometer. Não há pecado tão terrível que Deus não possa perdoar. O único pecado é a blasfêmia contra o Espírito. Tirando isso, o Evangelho tem poder para cobrir qualquer tipo de pecado. O Evangelho tem poder para transformar qualquer pessoa, seja qual for o pecado dessa pessoa. Eu estou aqui como testemunho disso. É esse Evangelho, o Evangelho que a glória não é do Rodrigo, a glória é de Deus. Ele me chamou, Ele fez tudo, é o Evangelho da graça, eu não fiz nada. Foi Ele que deu o Filho dele para morrer por mim. Foi Ele que foi até mim quando eu estava morto nos meus pecados e delitos. Ele fez tudo. É o Evangelho do perdão de Deus. Deus não é essa pessoa bipolar que te perdoa hoje, daqui a pouco está de mal com você. Deus é um Deus que empenhou as suas promessas e deu o seu Filho para te perdoar, e deu a vida perfeita do seu Filho, para você, mesmo continuando sendo pecador, ter essa promessa garantida, que você vai viver para sempre com Ele. Isso é o Evangelho do Senhor. Esse é o Evangelho, não da igreja presbiteriana, não da igreja X, é o Evangelho que está na Bíblia. É o Evangelho que está na palavra do Senhor. É o Evangelho que liberta. Vamos viver esse Evangelho. Vamos andar por graça e não por mérito. Vamos andar como pessoas verdadeiramente perdoadas, não vivendo uma ilusão como o show de Truman. Pessoas que de fato foram perdoadas. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui porque foi o Senhor que nos chamou. Nós estamos aqui não na condição de bater no peito e dizer que o mérito é nosso. Ao contrário, Senhor. Nós vimos que com os nossos pecados, nós só amontoamos mais condenação para nós. Mas o Senhor veio até nós com a Tua graça e nos perdoou e nos deu essa vida maravilhosa de Jesus para nós, para que, mesmo se nós pecarmos novamente, isso não vai nos separar. A Tua palavra fala em Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É esse Evangelho que nós cremos, Senhor. Nós vivemos com o Senhor para sempre. Foi o Senhor que nos chamou. E nós queremos espalhar para o mundo inteiro esse Evangelho da graça, que salva, que liberta, que faz a gente viver verdadeiramente como pessoas perdoadas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por causa de Jesus.
Amém.